Meus amados irmãos, os saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui na tarde desse dia, não é? Todo mundo muito alegre, muito empolgado. Isso é muito bom. Chegando a um final de um ano, e a igreja se reúne para um momento de comunhão, de reflexão e de aprendizado. Isso é muito maravilhoso. E eu sou grata a Deus pelo privilégio de estar aqui nesse momento com vocês, né? Para conversar com vocês sobre o tema proposto, né? A mulher floresce em meio ao luto. Esse é o tema da nossa reflexão hoje à tarde. É um tema muito sensível. A gente fica pensando de como tratar de um tema tão sensível. Então, não é fácil conversar com vocês, depois de tanta empolgação, coisa maravilhosa, a gente precisar tratar do tema propriamente dito, né? Mas, por que um tema sensível? Porque mexe com as nossas emoções, né? E, a partir disso, com as nossas experiências. Cada um tem suas experiências com o tema. E a partir do lugar das nossas experiências, nós enxergamos determinados temas. Então, por isso que é um tema sensível. Então, eu estou aqui, como sempre, na disposição do Espírito Santo, para que Ele seja o nosso professor nesta tarde. Para que Ele venha nos ensinar a pensar sobre esse tema, mesmo com tanta sensibilidade. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A espada de dois gumes, na época do apóstolo Paulo, dos discípulos, provavelmente também do escritor aos Hebreus, a espada de dois gumes era a espada do soldado, onde ela cortava dos dois lados, era afiadíssima, ou seja, era a espada que fazia mais estrago no outro. Então, o que é que o escritor diz? A palavra de Deus é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, vai até a divisão das juntas e medulas, e a palavra é apta para chegar a alcançar as intenções do nosso coração, da nossa alma. Então, quando nós estamos amparados pela palavra, nós sabemos que é o Espírito Santo que vai conduzir qualquer tema, porque é a palavra que vai chegando no coração de cada um de nós, fazendo, não estrago como a espada fazia, né? Mas fazendo toda a profundidade de conserto e de tratamento que só Deus pode fazer no coração do homem. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Pode passar, por gentileza. Diante do tema sensível, como já dito, aí a gente pensa, quando eu estava estudando, orando, construindo material, a gente pensa, qual a relevância desse tema? Por que a gente falar sobre luto no espaço da igreja, né? Por que a gente é importante ou necessário se falar desse tema no espaço da igreja? E aí, pensando na relevância, eu pensei em duas relevâncias. Primeiro, porque o luto, ele tem a ver com a vida humana, com os processos humanos. Tudo que tem a ver com os processos humanos deve ser tratado à luz da Bíblia. Então, se a vida humana, ela tem a ver com luto, então o luto é um assunto que deve ser tratado dentro da igreja. Porque é um tema que tem a ver com a vida humana. E é um tema bíblico. A Bíblia trata, ela vai destacar algumas situações do luto. Deuteronômio capítulo 34, Moisés morre
E Deus diz: meu servo Moisés é morto. E vocês vão fazer todo momento de preparação para viver o momento do luto de Moisés. E lá o povo de Israel se reúne em 30 dias de luto com relação à morte de Moisés. 30 dias. O povo lamentou a morte de Moisés. Mas aí depois Deus chega para Josué e diz: olha, meu servo Moisés morreu. Cumpriu o propósito. Agora tu toma a frente do povo e vida que segue. Faz esse povo herdar a terra. Então, é um tema relevante, porque é um tema que tem a ver com a vida humana. Outra relevância que eu destaco é que é um tema que ele desencadeia muita tristeza, uma tristeza tão grande que, se não trabalhado e não tratado, o luto desencadeia outras problemáticas. Então, o luto é um processo tão profundo das emoções humanas, que, se ele não for tratado, ele desencadeia problemas para a vida toda. Então, o luto precisa ser tratado dentro da igreja. Precisa ser conversado dentro da igreja. Existem pessoas que vivem problemas que desencadeou a partir de um luto que não foi tratado, que não foi vivenciado de forma adequada. Então, por essa razão, é relevante nós conversarmos sobre o tema nesta tarde ou na igreja em outros momentos. O luto desencadeia prisões emocionais. E nós precisamos estar muito atento. Conversar sobre o luto é uma forma da gente ver prisões e gerar consolo. Digam comigo: ver prisões e gerar conforto. Consolo para quem já viveu o luto ou que está no processo. E consolo para quem ainda não viveu. Como assim consolo para quem ainda não viveu? Porque quando a gente conversa sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, quando a gente conversa sobre qualquer assunto, a frequência desse tema, ele vai gerando memórias no nosso cérebro. Quando a gente conversa sobre qualquer assunto, vai conversando, vai ter oportunidade, e o nosso cérebro ele vai gerar memórias. Então, quando a gente conversa sobre luto de forma positiva, ou tirando ou pensando como enfrentar o luto, o nosso cérebro ele vai armazenar uma memória para o momento da necessidade. Então, por isso que a gente precisa falar sobre as questões da vida, para que a gente veja quem está em prisões, a gente gere consolo para os que estão vivendo os processos, e a gente gere uma memória para lidar com os processos quem ainda não está lidando. Amém, meus amados? Então, o que a gente falou até agora? Por que conversar de luto ou sobre o tema na igreja? Pode passar, por gentileza? 1, 2, 3 já? Todo mundo lendo junto? Uma das coisas mais difíceis na vida é lidar com os tempos. Apresentado por Salomão em Eclesiastes capítulo 3. Salomão ele elenca no capítulo 3 uma série de circunstâncias, uma série de conteúdos, de temas relacionados à vida. E uma das coisas mais difíceis é a gente lidar com alguns tempos na nossa vida. E esse é um tempo que a gente não gosta muito de conversar.
A gente gosta de falar do primeiro tempo. Há tempo para nascer. Então a gente gosta de falar de nascimento, sim ou não? A gente gosta de alisar uma barriguinha quando a gente vê. Ai, que coisa boa, a gente alisa, a gente deseja coisa boa. Mas, no processo da vida humana, tudo que nasce, e aí está um tempo difícil para nós. É um tema que nós não gostamos de falar, é sobre a morte. Nós nos recusamos, nós nos negamos a falar sobre esse assunto. Nós não gostamos. É a única certeza que todo ser humano tem, porque tudo que nasce, mas a gente não gosta. Por que a gente não gosta de falar sobre a morte? Número 1, porque nós não nascemos para morrer. O projeto de Deus para nós foi que nós vivêssemos e tivéssemos vida, E o pecado, ele comprometeu o processo da vida. Então nós não nascemos inicialmente para morrer. Mas com o pecado surgiu a morte. E a morte nos fala do nosso fim enquanto ser humano. E por mais que a gente seja crente, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, todo mundo diz pela fé em Jesus que vamos para onde? Mas quais são os 2 principais caminhos para o céu? O primeiro caminho para o céu, arrebatar. Esse está no controle do Pai, não sabemos o dia nem a hora, só estamos preparados, ok? Além do arrebatamento, irmãos, qual é o outro caminho para o céu? Qual é? Às vezes, as nossas falas, a gente fala umas coisas que a gente não pensa muito, não é? Vamos para o céu, e a gente bota uma emoção nesse negócio. Mas se a gente sair ali na porta e um carro passar voando em nós, a gente já entra aqui dentro. E se nós estivéssemos ainda lá com os nossos irmãos, a gente fazia, ai meu Deus, sim ou não? Quase que eu ia para o céu agora. Quase que eu ia. E a gente tinha acabado de cantar, oh, que saudosa lembrança. Amém? Não é? E aqui eu estou falando, amados, a gente está aqui pensando sobre os nossos comportamentos humanos, e é assim que funciona. E por que a gente vai, ai Deus me deu livramento, ai meu Deus que bom, porque a gente, por mais que diga, a gente não quer morrer, meu irmão. A gente não quer morrer, né? Eu acho lindo como Paulo diz o seguinte, Paulo diz assim, embora eu sei que estando com Deus eu esteja seguro, bom é estar com Ele, Paulo diz assim, mas eu quero ficar mais um pouquinho com vocês, porque eu vou ser bem mais útil, eu tenho prazer em servir vocês. Então, lidar com o tempo de morrer é difícil, tanto no pensamento de eu, e quando a gente vai para o outro, nós não estamos preparados para a maior realidade da vida, que é a única certeza que nós temos, a morte. Então a gente conversa muito pouco sobre a morte, é por isso que a gente tem tanto medo dela. Existem culturas, né? E a gente falando da nossa cultura ocidental, o ocidental ele tem muito medo da morte em relação aos orientais. Os orientais eles conversam muito mais sobre isso. Eles têm isso muito mais bem resolvido do que nós ocidentais, né? E cada vez que a gente fala menos, a gente tem mais medo, porque o nosso cérebro não desenvolve, né, a memória e a reflexão sobre o tema. E aí, cada vez que a gente precisa enfrentar
Entender que alguém nasceu e precisa morrer, a dor é devastadora. E é sobre essa dor a nossa conversa. A dor devastadora da perca do outro. Então, é tão difícil, né? Quem já perdeu alguém aqui? Levante a mão. Por isso que é um lugar muito sensível de estar. Como disse de início. Só quem já perdeu alguém é quem sabe a dor do luto. E eu me coloco com muita humildade nesse lugar. Que embora eu tenha as minhas percas, mas cada perca é única. Nenhuma dor é igual à outra. Pode passar, por gentileza. Luto. Eu trouxe aqui um conceito de luto para a gente ler junto, para a gente acordar, né? Estão acordados aí atrás? Amém? Vamos fazer uma leitura. Deu uma emendadinha ali. Não sei o que aconteceu, ficou meio encliqueado ali. Mas eu vou ler para vocês a primeiro, que está todo desorganizado. Aqui para mim não está. Essa é multifacetado, que envolve a experiência de lidar com a perca, tá? Multifacetado. O luto é um processo natural e multifacetado de se lidar com a perca de alguém, mais ou menos isso. Lidar com morte, abandono ou circunstância. Embora a palavra luto, ela esteja direcionalmente ligada à morte ou à perca de uma pessoa, o termo também se aplica a abandono e a circunstância de perca no geral. Porque a palavra luto tem a ver com tristeza e dor profunda. No geral, ligada à morte ou à perca de uma pessoa. No entanto, também está ligada a abandono. Existem pessoas que vivem o luto, ou seja, tristeza profunda, prisões da alma relacionada a abandono. Existem lutos relacionados às circunstâncias, um diagnóstico, que você entra num luto. O diagnóstico, por exemplo, quem tem filhos que recebe um diagnóstico de transtornos, de um autismo, por exemplo, ou de um outro transtorno. Existem pais que entram em um lugar de luto. Então, embora luto esteja, repetindo, diretamente ligado à morte, ele também atende a esse lugar de abandono e de circunstância. Vamos ler comigo agora o que a gente consegue ver. Seu significado, ok? 1, 2, 3, já. Ok? Então, vai além da tristeza. O luto é uma tristeza aprofundada, que ela é ampliada, que nós podemos chamar de angústia de alma. E essa tristeza, ela vai nos levar a determinadas emoções e nós vamos reagir a essas emoções. E cada pessoa reage do seu jeito. Então, pessoas que quando entram no momento de luto, ele vai viver alguns processos. Eu trouxe algumas palavras aqui, que ele é de origem, ou seja, as expressões, é de origem de estudiosos do comportamento humano, de como que geralmente as pessoas se comportam diante do luto. Nós temos algumas palavras que mediam as fases de um luto. E aí nós temos a tristeza, que é uma das fases do luto. Nós vamos ter a raiva.
que é uma das fases do luto. Nós vamos ter a negação, que é uma das fases do luto, e nós vamos ter, por último, a aceitação. Só que para cada pessoa, isso vai acontecer de uma forma mais intensa do que outras, e vai durar para cada pessoa de um jeito. Então, às vezes a gente encontra alguém que faz 15 dias que perdeu uma pessoa, e a gente consegue conversar com ela, a gente sorri, toma um café, e às vezes eu fico julgando de longe. Meu Deus, faz só 15 dias, já está rindo, já está de cabelo pronto, né? Tem pessoas que fazem 8, 9 anos que perdeu alguém, e quando a gente rever essa pessoa, ela conversa, mas vai chegar no assunto da perca, da morte. Então, para cada pessoa, uma intensidade e uma duração de tudo isso. Por quê? Vai depender da pessoa que se perdeu, da intensidade e do que essa pessoa representava para quem perdeu. Então, existem pessoas que perderam pais. Só que esses pais, ou esse pai, abandonou esse ser humano quando ele era pequeno. Ele muito pouco viu esse pai. Ele vai sentir a morte desse pai, sim ou não? Vai. Mas a intensidade dessa dor, será que é a mesma intensidade de um pai presente que cuidou, que trabalhou, que se esforçou? Será que a intensidade entre um pai e outro, será que é a mesma? Provavelmente não. A função era a mesma, era pai e pai. No entanto, o que aquela pessoa significava para o outro vai determinar a intensidade da dor. Às vezes é um primo. Perdi um primo. Só que aí a gente avalia. Foi um primo que você cresceu na casa dele. Primo que vocês compartilharam a mesma rede. Primo que você escutou história com ele. É diferente do primo que você só sabe que é seu primo, sim ou não? Então a intensidade vai depender também do nível da afeição, né, de cada pessoa. E cada pessoa, mesmo diante das afeições, cada pessoa reage de um jeito. Pode passar, por gentileza. Isso. Fases e sintomas do luto. Essas fases, como eu já disse, elas são estudadas e apresentadas pelos estudiosos do comportamento humano, seja da psique, dos psicólogos, psiquiatras e outros, ou sociologistas, os sociólogos, ou a filosofia. Eles estudam o comportamento e, diante do número de estudos, eles chegaram a uma conclusão que a maioria das pessoas passam por alguma dessas fases. Primeira fase, a negação. Às vezes a gente está na casa e aquela pessoa, a gente diz assim, ainda não caiu a ficha, né? A pessoa está às vezes rindo demais, ou às vezes é um choro, mas é um choro ainda que a gente percebe, como a gente diz literalmente, a ficha não caiu. Ele fica num lugar de negação. Então essa fase é uma fase comum a todos que vivem o luto. E depois da negação, quando a ficha, aí começa o processo de tristeza profunda, ou o processo de depressão, onde a pessoa sente a vontade de se isolar, onde a pessoa começa a não querer comer, onde a pessoa começa a de fato viver esta profunda dor. Digam para mim, por gentileza, qual é o próximo? Qual o próximo? Raiva. É aquele momento onde a pessoa começa
ele já caiu a ficha, começa a entender um pouquinho a perca, mas ela se sente injustiçada. Ela começa lá na depressão dela a pensar, isso é por culpa do médico. Se o médico não tivesse feito assim, ele não tinha morrido. Né? Ele começa a ver uma emoção direcionada a outras pessoas. Se meu irmão mais velho tivesse cuidado de mamãe, ela não tinha morrido. Se fulano tivesse... Né? Começa um lugar de raiva, de tentar buscar um culpado, uma explicação, porque morreu. É uma das fases. E às vezes começa a culpar familiar, começa a culpar médico, começa a culpar a medicação. Bem que eu disse, aquela medicação, tal. Né? Vai para esse lugar que ele se sente injustiçado, porque perdeu aquele ente querido. Perdeu por causa do médico, por causa dos irmãos, porque fulano dava muito trabalho à mamãe, porque fulano fazia aquilo. Porque dependendo da pessoa que perdeu, ele vai buscar, nesse seu lugar de solidão, ele vai começar a pensar e vai para um lugar de raiva. É a fase da raiva. E depois vem a fase da barganha, onde ele começa a dizer assim, eu acho que se eu tivesse sido uma pessoa melhor, não tinha acontecido, eu acho que a culpa é minha. Olha Deus, eu perdi fulano, mas agora eu vou ser bem boazinha, porque eu não quero perder mais ninguém. Vai para um lugar de barganhar. É interessante essas fases, não é? Que a gente que já viveu com alguém, a gente percebe que elas são muito reais, né? Então, se eu for uma pessoa melhor, eu prometo que eu vou me comportar. Então, tem filho que quando perde um, ou perde o pai ou perde a mãe, ele começa a barganhar. Agora eu vou ser um filho melhor, porque já perdi papai, agora eu vou ser melhor para a mamãe. E vai para esse lugar psicológico de buscar, né? Até ele passa, eu trouxe algumas palavras, mas dependendo dos especialistas e da área de conhecimento, vão ter outras palavras. E aí até chegar a aceitar, até chegar a aceitação, vai passando o tempo, como já dito, o tempo é para cada um de um jeito, até quando chega, até quando passa a tristeza profunda, vai passando a raiva, a barganha, e aí vai chegando a um lugar de muita mais consciência. E isso aí o tempo é para cada um. E aqui nós temos os sintomas do luto. O primeiro sintoma do luto é qual? O choro. A culpa também chega como sintoma. Nós temos a depressão, problemas de sono, porque quem está vivendo no luto não consegue dormir, não é? Tem insônia, dificuldade de concentração, quando o tempo vai passando, começa a ser uma pessoa menos focada, porque daqui a pouco está parada pensando no acontecido, tem dificuldade de começar um trabalho e concluir. Então essa é uma dos sintomas, fadiga, dores musculares, problemas estomacais. Por conta de que tudo isso? Por conta da tristeza profunda. A tristeza profunda desencadeia, o choro desencadeia dor de cabeça. Um choro constante e uma tristeza profunda vai trazer para o corpo essa necessidade de ficar deitado. E esse ficar deitado, cada dia menos você vai sentir desejo de comer. E esse percurso do luto perpassa pelas fases e os sintomas. Pode passar, por gentileza. E agora a gente, depois dessa reflexão, a gente vai pensar numa personagem que viveu as fases e os sintomas do luto. E a gente vai pensar um pouquinho sobre ela. Como é o nome dela? Noemi. Eu sei que cada um de nós fôssemos falar sobre os nossos lutos, nós teríamos nos percebido no que foi dito aí. Nós tínhamos nos percebido nas fases. Mas vamos falar sobre um personagem bíblico. Vamos deixar agora Deus ministrar os nossos corações a partir do entendimento que a gente já tem do que é o luto, das fases, de alguns sintomas. Vamos analisar essa frase de Noemi.
ou seja, dos moradores de Judá, quando Noemi chega. Noemi está chegando com Ruth, no capítulo 1, e os moradores dizem essa frase. Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3, já. Por que a comoção? O que foi que eles viram visualmente? Que eles se comoveram, sentiram pena e disse assim: meu Deus, essa é Noemi? Uau, Noemi? As fases do luto, porque Noemi já vinha viajando. Noemi já havia de um luto do marido, um luto de 2 filhos, um luto de uma vida de perca. A gente está falando de uma Noemi, gente, que não morreu hoje, com 1 mês ela já estava chegando na cidade, não. É porque do capítulo 1, né, a gente acha que, porque só é 4 capítulos o livro, né, a gente acha que foi, né? Não estamos chegando no capítulo 4, mas a gente está falando de um tempo de sofrimento. E estava muito claro. Será que Noemi dormia bem? Vocês acham que Noemi dormia bem, gente? Não. Se alimentava bem? Não. Quem não come bem, não se alimenta bem, não tem prazer na vida, como é que fica fisicamente? Desorganizado, emagrecido, desfigurado. A gente está falando de uma Noemi. Eu não posso dizer aos fatos quantos anos, mas a gente sabe que aí vai mais de 10 anos, tratando do tempo que os filhos se casam. Tem mais de 10 anos que Noemi é vista por esse povo. E vai entrando Noemi, e todo mundo, meu Deus, essa é Noemi? E aí vem a resposta de Noemi. Vamos ler a resposta de Noemi, o vermelhinho. 1, 2, 3, já. Grande amargura. Grande amargura. Olha os processos do luto. Os estados, as fases do luto. A fase de negação. A fase do choro. A tristeza profunda. A gente percebe Noemi dando para Deus a conta dela. Ele está me castigando. A culpa é dele. Porque nas fases do luto, tem essa fase, como a gente viu agora há pouco, da gente sempre buscar alguém para a gente. É a raiva. A fase da raiva. Não me chame desse jeito, não. Já achei um nome para mim agora. Eu estou parafraseando. Por conta da minha angústia, me chama aí esse nome aí, ó, de Mara. Porque eu sou amargura pura. Ninguém nem fala comigo muito. Porque o Todo-Poderoso, o Deus aqui nosso, me trouxe esse mal aí. Não tem mais nada. Perdi marido, perdi filho. Não tem nada. Estou aqui um caco. Um caco sobre muitos cacos. Parafraseando a situação de Noemi. As fases do luto. E nas fases do luto, a gente vê os sintomas de uma alma adoecida, entristecida. Vamos ler o de baixo. 1, 2, 3 já. Todo-Poderoso não tem feito mal. Quando estamos nas nossas tristezas mais profundas, nós falamos de acordo com a nossa dor. E nem sempre mensuramos o que falamos. Mas louvamos a Deus, porque nosso Deus é misericórdia. E Ele não considera
as falas do desespero, nem da angústia profunda. Diga comigo, desespero e angústia profunda não considera o Senhor. Porque se Deus considerasse, irmãos, ainda bem que Deus olha para a situação do homem e sabe que a dor é tão profunda que não existe uma consciência. O Todo-Poderoso me fez mal. Aqui nesses trechos a gente percebe as fases e os sintomas da vida de Noemi. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu estava há uns 20 dias na cabeleireira e a moça estava ajeitando o meu cabelo. E eu estava em processo ainda para ficar de férias, eu com livros e prestando dar conta de um material. E uma menina afastada do evangelho, há um tempo ela tinha voltado e estava no começo, de volta à fé. E ela perguntou algo para mim, disse assim para mim, eu percebo que você é uma estudiosa, que você estuda. O que é que você acha essa questão da religião com a ciência? Eu estava de frente para o espelho. No espelho a gente mira no olho do outro, né? Ela estava atrás de mim. Eu disse para ela, meu amor, quanto mais Deus me dá a oportunidade de estudar, quanto mais acesso eu tenho ao conhecimento, eu percebo a magnificência de Deus. Eu percebo a grandeza de Deus. Quanto mais estudo, e Ele me dá a oportunidade, eu percebo o quanto a Bíblia, ela é um livro sobrenatural e atual, feito para lidar com a necessidade do ser humano. A Bíblia é linda, a Bíblia é completa. Aleluia. Tudo que as neurociências acreditam está descobrindo, a Bíblia já nos mostra. Aleluia. É tão atual como dizia Billy Graham. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Diga comigo, eu amo a palavra. Diga, eu amo a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. E aí, a gente viu anteriormente Noemi afogada nos seus processos de luto, nas fases e nos sintomas de dor. Vamos ver lá em cima, 1, 2, 3 já? Olha os tempos novamente chegando. Há todo um tempo, há um propósito debaixo dos céus. E existem tempos que são difíceis de lidar com ele. O tempo de chorar é um tempo difícil de lidar. No entanto, não tem como o tempo de rir surgir se as lágrimas não forem expressas. Então, a gente viu o afogamento de Noemi na sua profunda dor. Mas Noemi decide florescer. A saída do luto é uma decisão do coração humano. Deus nos dá todas as possibilidades de nele nós vencermos qualquer adversidade. No entanto, precisamos decidir. Se a gente continua como Noemi, lá na fala anterior, se a gente continua dizendo assim, tá vendo, Deus fez mal para mim, tá vendo, Deus fez isso comigo, tá vendo onde eu tô, tá vendo quem eu sou, tá vendo onde eu estou, tá vendo o que fizeram comigo, você só tem 2 lugares. Ou você decide ficar no lugar do luto, ou você decide florescer. E é uma decisão do nosso coração. Porque assim como existe o tempo do choro,
Deus também nos apresenta o tempo de sorrir. Aleluia. Noemi viveu sua dor um dia de cada vez. Viveu um dia de cada vez. Se abriu ao novo para ver a esperança. Noemi, ela se abriu ao novo para poder ver a esperança. Aceitou Ruth e ser sustentada por ela sem amargura. Aonde é que Noemi decide florescer? Onde é que ela decide? Quando ela começa a observar o que Deus estava dando para ela nesse novo tempo. Vamos, Ruth, capítulo, vamos à palavra. Eu vou no celular porque eu vou abrir a letra para eu poder ler. Estou precisando do meu óculos. Vamos deixar o livro de Ruth aberto para a gente observar ela decide, primeiro, aceitar Ruth, aceitar a companhia de Ruth. Deus levou seu marido, levou seus filhos, e ela só tinha quem agora? Ruth. Eu vou recomeçar a partir de Ruth. É Ruth que eu tenho para hoje. E aí no capítulo de número 2 e versículo de número 2, olha o que diz o texto. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, Ruth chegou com um jeitinho perto da sua sogra. Aí disse assim, deixa eu ir ao campo, deixa eu ir apanhar espiga atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse o quê? Vai, minha filha. Ruth chegou pertinho de Noemi com um jeitinho. Ela sabia que a sogra estava vivendo um tempo difícil, porque ela escutou as falas da sogra. Não me chame de Noemi, eu não estou bem. Aí Ruth chegou e disse assim, a senhora deixa eu ir arrumar umas espiguinhas para nós? Aí Noemi, de forma muito leve, respira e diz, vai, minha filha. Se ela não tivesse decidido florescer, se ela tivesse decidido permanecer no luto, quem decide permanecer no luto acaba a sua vida e a dos outros. Ela tinha dado uma resposta por cima dos ombros, tu vai para onde? Quer ir se mostrar, vai ficar aqui mais eu, não é para canto nenhum não. Uma mulher viúva bonita, como é que tu vai? Quem decide sair do luto consegue ver esperança para si e para o outro. Vai, minha filha, vai. Libera o outro. Aleluia. Porque decidiu não viver segurando o seu veneno. Porque o veneno é ruim para si e ruim para o outro. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas Noemi decidiu o quê? E o primeiro passo que Noemi dá em busca
busca do novo, é liberar o outro. Eu estou velha, eu não posso, mas eu sei que eu só tenho você. Se fosse eu, com toda a minha ignorância e presunção, tinha dito: agora vai estar eu sustentada por tua mulher. Vá, minha filha, libera. Porque ela decidiu o quê, irmãos? Florescer. Decidiu ser sustentada por Ruth sem amargura. Aleluia. Diga comigo: eu decido florescer. Aleluia. Porque o lugar do luto é o lugar que mata você e mata o outro. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 20. Versículo do número 20. Olha Noemi conversando com Ruth. Então disse Noemi, a sua nora: desculpe-me, versículo 19. Desculpe, 19. Então disse Noemi: onde você foi colher hoje? Com muita leveza. Onde minha filha foi colher hoje? Aleluia. Aí Ruth disse assim. Aí ela abençoou, né? O coração dela, irmão, estava tão doce que Ruth nem tinha respondido ainda para ela. Mas ela abençoa a pessoa que deixou Ruth trabalhar, mesmo sem saber quem era. Ela diz assim: bendito seja aquele que te recolheu, aquele que deu trabalho para você. Seja bendito ele. Versículo 19, tá bom? E aí, quando Noemi abençoa a vida, aí Ruth diz para ela, diz assim: olha só, minha sogra, eu fui trabalhar hoje nos campos de um homem chamado Boaz. Noemi escuta o nome e diz: como? Como é o nome do homem? Ela disse: o que, irmãos? Boaz. Quando Noemi, já com o coração aberto a florescer, o coração estava aberto ao novo. Quando Noemi escuta o nome Boaz, Deus esclarece na mente de Noemi um novo caminho, uma nova esperança. Ela não estava conseguindo ver nada, mas quando ela escuta Boaz, surge uma luz lá no fim do túnel. Aleluia! Aleluia! Então, Noemi, com uma expressão alegre, ela diz assim, versículo 20: bendito seja o Senhor. Olha só, a Noemi do capítulo 1 que disse: Deus me fez esse mal. Agora, já decidida a florescer, ela diz: bendito seja Ele. Ele quem? Vamos ler o texto. Estou no capítulo 20. Ou seja, no versículo 20 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Noemi, vou repetir o que eu falei. Noemi, já decidida a florescer, ela diz: bendito seja quem? Vamos dizer bem bonito: bendita seja quem? O Senhor. Por que ela diz isso? Porque começou a ver uma luz no fim do túnel, uma luz que não existia. Mas quando a gente decide florescer, Deus começa a mostrar
seja o Senhor. E aí, ó, que ainda não tem deixado a sua descendência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi começa a ver a luz no fim do túnel e diz: meu Deus, te glorifico, Deus. E Noemi começa a ver, a planejar. Aleluia. Disse Noemi a Ruth: mulher, amanhã tu se ajeita. Mulher, amanhã tu se ajeita e tu vai para o mesmo lugar. De lá tu não sai, porque eu sei que eu não só, eu e você, nós vamos florescer. Porque eu comecei a ver uma luz no fim. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Noemi decide florescer, viveu sua dor um dia de cada vez, abriu os olhos, se abriu para o novo e começou a ver o quê? Esperança. Aceitou Ruth, humilhação. Aceitou ser sustentada por Ruth, humilhação. Aleluia. Mas tudo ela fez com o coração aberto para viver um dia de cada vez. E aí, vamos ler as letrinhas pretas de baixo. 1, 2, 3, já. Qual foi o propósito de Noemi? Qual foi o propósito de Noemi? Uma senhora que não sabia nem que porque existia, mas agora ela tem um propósito de vida. Qual o propósito de Noemi? Capítulo 3, aleluia. Capítulo 3, aleluia. Versículo 1. Acharam? 3 e 1. E disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Não hei eu me esforçar para que tu fiques bem? Esse vai ser o meu propósito. Os pouquinhos de vida que eu tiver, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Agora eu encontrei uma razão para viver. Eu vou me mover para você fazer você feliz. Ela encontrou um propósito para viver. Aleluia. Quando a gente decide florescer, precisamos achar um motivo para continuar. E qual foi o motivo de Noemi? Pode passar, por gentileza. Vamos ler? 1, 2, 3, já. Florescer em situações e lugares improváveis. Qual é o primeiro passo? Decidir florescer. A decisão. Porque a gente só tem 2 lugares. Quais são os 2 lugares? Permanecer no luto ou decidir sair dele. Tempo de plantear e tempo de festejar. Descanso e alegria na velhice. Viveu os projetos de Deus. Quando Noemi descobriu um propósito de vida, ela começou a se mover nesse propósito. Todo o capítulo 3 nós vamos ver Noemi se movendo, Noemi planejando. Olha, Ruth, tu vai fazer desse jeito. Noemi tirou o foco da sua dor. E quando a gente tira o foco da dor, a dor vai gradativamente se enfraquecendo.
o nosso cérebro vai ser ativado pelos hormônios da alegria, gradativamente, porque ela levantava e ela tinha o quê? Um objetivo, uma outra rotina. Ela começou a ter projeto. Sabe por que você não saiu do luto ainda? Porque você está sem projeto. Mas nessa tarde, receba de Deus um projeto de vida. Aleluia, para você sair daqui e viver os projetos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Toda vida sem propósito, toda vida sem projeto é uma vida fadonha e depressiva. Porque quem tem projeto tem esperança de se levantar todo dia, aleluia, para viver os seus projetos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Tempo de plantear, ela viveu o seu pranto, sim ou não? Temos que viver o nosso pranto, sim ou não? Viva o luto. Luto é para ser vivido. Agora não deixe o tempo de luto determinar uma vida de luto. Luto é um tempo e não uma vida. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui o de baixo. 1, 2, 3, já. Ficou quase bonito. Nós vamos ler refletindo sobre as palavras. 1, 2, 3, já. Parou. Se mova em direção ao novo. Como? Ah, irmã, a senhora não sabe qual é o meu luto. A senhora não sabe quem eu perdi. A senhora não sabe a minha condição. Aleluia. O direcionamento do Espírito é: se mova pela fé. Aleluia. O restante? Parou. Elabore projetos. Chega em casa e diz: Deus, eu quero um projeto. O que você vai fazer? Não sei. Elabore um projeto. Um novo projeto. Aleluia. Ele vai lhe dar um novo projeto. Aleluia. Invista tempo. E a sua mente vai estar focada no novo. Aleluia. Invista tempo e... Aonde você vai investir tempo e recurso? Aonde? No novo. Pare de estar olhando foto. Pare de estar olhando roupa guardada. Minha irmã já morreu, está na eternidade, está guardado com o Senhor. Aquela roupa abençoe a vida de outra pessoa. Para que roupa de defunto dentro de baú? Abençoe a vida do outro. Faça uma limpeza na sua casa. Aleluia. Vá para o novo. Porque essa camisa é isso. Minha irmã, se isso não te leva para o novo, tire em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Rumo ao novo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Proprietário do veículo Renault, Sandero cinza de placa, NPY0D74, por favor, comparecer ao veículo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Já levantou a pessoa? Já foi. Por favor, volte. Estamos chegando no fim. Aleluia. Chega em casa e faz o quê? A faxina. O passado é apenas passado não é destino. Quem passou. Pode passar, por gentileza. Decida. Aleluia. Deus quer que você floresça. Ele só quer que você decida. Aleluia. Quando Noemi decidiu, aleluia, o projeto chegou. Eu não estou aqui falando de facilidade. Eu estou falando aqui do alcance da graça de Deus para os corações em dores.
Fez 2 anos que eu perdi a minha nora, com 24 anos. Fiquei com minha netinha de 4. Fez 1 ano que eu perdi o meu pai. E eu não quero nem falar das outras percas. E eu sei que você perdeu pessoas. Eu sei que dói. E eu não quero comparar a minha dor com a sua, porque cada um tem sua própria dor. Não queira consolar alguém a partir de sua dor. Quem perdeu alguém não precisa de palavras. Não precisa de sermão, porque não tem palavra que console a dor de uma perca. Eu sei que você está sentindo porque você não sabe. Você não sabe a dor. Apenas cala a boca, abrace só. Porque ninguém sabe a dor de ninguém. Isso tem a ver com personalidade, tem a ver com história, com experiência. Não existe a minha dor. Eu sei da sua dor porque é a minha. Eu com a minha e você com a sua. Rumo à graça de Deus. Rumo à graça de Deus para o novo. A graça de Deus é um lugar de descanso. Eu perdi minha mãe, eu nem a conheci. Eu era um bebê. E diziam como sobrevive de casa em casa. E quando a gente cresce e começa a pensar, se eu tivesse uma mãe, eu não estava nessa situação. Aleluia. Mas o Senhor me alcançou. E a cruz é um lugar de renovo. De renovo. Não importa a dor, decida, pegue sua dor e decida entregar na cruz. Entregue nessa tarde, entregue, decida florescer. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Você é órfã, eu não tenho mãe, eu vivi na casa dos outros, mas quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12, está escrito: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho identidade divina, eu tenho um colo, eu tenho um Deus que cuida de mim, das minhas dores. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Decida florescer em nome de Jesus.